Fala pessoal, questão de número 54, dando continuidade na nossa prova da FGV. A gente chegou numa questão bem interessante. Nesse mesmo ano, ela aplicou uma prova na Assembleia Legislativa do Maranhão e praticamente foi um copia e cola dessa questão. Não é bem um copia e cola, mas assim, a essência da questão é a mesma, o assunto é o mesmo, e ela trouxe novamente outra questão dessa natureza. Ela está falando sobre o material de isolação de condutor. A isolação determina a máxima temperatura a que um condutor pode ser submetido em regime permanente de operação. Tanto é que quando a gente está fazendo um projeto de instalações elétricas, a gente tem uma coisa chamada de FCT, né, que é o fator de correção de temperatura, ou seja, de acordo com a temperatura do ambiente, a gente tem que o nosso condutor, nós observamos, né, a gente tem que prever que o nosso condutor ele vai ter uma capacidade de condução de corrente menor. Então, de acordo com a isolação do material, esse material pode ser um condutor que suporta uma corrente maior. Então, vamos lá para a questão em si. A esse respeito, assinale as afirmativas a seguir. Aí aqui diz o seguinte: temos três afirmativas. Ele vai fazer a comparação entre os condutores XLPE, PVC, EPR, né? E ele não colocou o PE nesse caso aqui, aparentemente. Mas vamos fazer um esquema aqui. A gente tem o condutor de PVC. O que é o PVC? É o nosso poliocloreto de vinila. O condutor de PVC ele tem uma capacidade de condução de corrente menor do que o nosso condutor de PE, que o nosso PE ele é o nosso condutor de polietileno, que tem uma capacidade de condução de corrente menor do que o nosso condutor EPR, que é a nossa borracha etileno propileno e que tem uma capacidade de condução de corrente menor do que o XLPE, que é o nosso polietileno reticulado. Nesse caso, o nosso PVC ele vai suportar uma temperatura de até 70 graus Celsius. O PE ele vai suportar uma temperatura de 70 a 75 graus Celsius. O nosso EPR ele é tido que ele é uma isolação que suporta, faz com que o condutor suporte até 90 graus Celsius e o XLPE até 90 graus Celsius, porém, em condições especiais ele suporta até 110 graus Celsius. Então, com esse esquema, a gente consegue olhar para as nossas afirmativas e julgar se elas são ou não verdadeiras. Vamos ler a primeira. O condutor com isolação de XLPE, ou seja, o mais caro, o mais complexo, que suporta a maior temperatura, né, utilizado em média e alta tensão, é capaz de conduzir uma maior corrente elétrica em relação ao condutor com isolação de PVC. Correto. Ele suporta, ele tem uma capacidade de condução de corrente maior do que o de PVC, quando submetido às mesmas condições de instalação e operação. Perfeito. Primeira está correta. Segunda, o condutor com isolação de EPR é capaz de conduzir uma maior corrente elétrica em relação ao condutor com isolação XLPE. Errado. Nessa sequência, o EPR ele tem uma capacidade de condução de corrente menor do que o XLPE. Então, essa afirmativa ela está errada, quando submetida às mesmas condições de instalação e operação. Errado. Assertiva afirmativa de número 3. O condutor com isolação de EPR é capaz de conduzir uma maior corrente elétrica em relação ao condutor com isolação de PVC. Correto, quando submetido às mesmas condições de instalação. Vamos ver então, dentre essas opções, qual que tem, ó. A primeira e a terceira estão corretas. Se somente a afirmativa, assinale, se somente a afirmativa um estiver correta. Não. Somente a afirmativa 2 não. Somente a 3 não. Se somente as afirmativas um e 2 não. Um e 3 resposta certa da 54, letra E, vamos ver no gabarito, 54, letra E, pessoal. Vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal se você quer continuar recebendo as notificações de outros vídeos e outras questões. Lembrando, a gente vai seguir com essas questões dessa prova de engenheiro eletricista até a questão de número 70. Finalizando essa questão, finaliza a playlist e a gente parte para uma próxima prova e assim por diante, cara. Obrigado pela audiência, por acompanhar até aqui, obrigado pelo feedback que vocês têm dado, né? E até a próxima questão.